Sakakibara. Estou aqui com o meu amigo Dr. Paulo Mota, com o convidado da noite, Dr. Caio Percival, iniciando aí esse novo desafio da noite, né, doutor? Sim, doutor. Boa noite, doutor Caio Percival. Não lhe conhecia antes, mas prazer em conhecê-lo, né? Boa noite também a todos os que estão ouvindo aí, nas lives também, nas plataformas em geral. Então, iniciando aqui, doutor Caio, se pudesse fazer uma breve apresentação de quem é o doutor, em que área milita e essas breves considerações iniciais. Primeiramente, agradecer a esse convite que muito me lisonjia, um convite que me traz muito júbilo, poder participar da inauguração desse programa, que certamente vai abrir as portas aí para que venha a emergir grandes celebridades, grandes personagens que eu tenho certeza que vão desfilar aqui nessa passarela desse podcast, que tenho certeza que será um grande sucesso. Dr. Paulo, respondendo a sua pergunta, enfim, sou um nascituro jovem advogado criminalista, que vem aí tentando galgar o seu espaço nesse concorridíssimo mercado paranaense e curitibano, certo, onde figuram aí grandes advogados na área criminal, né, que é a área onde eu milito, onde eu atuo. E, enfim, sou um sanjoséense também, nascido e criado aqui, essa nossa terra muito bem amada. Uns dizem que é a terra da bala e do avião, eu quero discordar. Quando eu era mais jovem tinha aí, né, enfim, já vi grandes tragédias acontecer, mas hoje deu uma pacificada, uma abafada no crime, né? Pelo menos não, por onde eu ando, colegas, amigos, não tenho visto grandes dramas por aqui. Tenho 31 anos, enfim, me projetando agora aí para esse desafio que é a nossa advocacia. Doutor, e como que foi aí a sua trajetória? Como que foi como que eu vou perguntar para você? A questão da sua escolha para atuar no direito criminal. O que te fez gostar dessa área? É o início da carreira, né? Como exatamente. Como foi o início da carreira para o doutor? Olha, a minha trajetória, a minha biografia é marcada, enfim, por grandes intempéries, grandes contratempos. Eu nunca tive o sonho de ser um advogado, nunca passou pela minha cabeça isso, até porque não sou herdeiro de nenhuma família que tenha uma atuação, digamos assim, intensa, né, na advocacia, seja em qual dos ramos aí que ela pode oferecer. Eu já fiz de tudo nessa vida, cara. Eu costumo falar que eu já participei, tentei ser jogador de futebol, sonho de todo brasileiro enfim, de classe média pobre, dessa prateleira que eu emergi. Já fui músico, muitos colegas me conhecem, gosto de tocar um bom samba. E me vi num determinado momento da vida ali, né? Depois de muitos sonhos frustrados, depois de enterrar vários sonhos, né? Costumo dizer que a gente precisa visitar o cemitério dos sonhos. É importante a gente dar uma olhada nas pessoas que fracassaram, né, no seu intento, no seu objetivo. E eu, depois de enterrar e colocar cruzinha em alguns sonhos, acabei me vendo ali dentro de uma academia de direito, né, onde, num determinado momento, lá pelo quarto, quinto período... Fez PUC, doutor? Não, não fiz PUC, fiz Uniopet. Uniopet? Legal. Então, daí no quinto, sexto período, estava eu tentando cumprir com as horas complementares, né, certo. Né, enfim, esse dever obrigacional educacional que existe nas faculdades de Direito, e acho que em outros cursos também, e fui frequentar um júri, tribunal do júri. Conheci um amigo, ele me convidou para ir lá, eu fui despretensiosamente conhecer ali como é que funcionava a Arena da Palavra, me apaixonei. A partir dali, então, fomentou-se em mim ali essa paixão. Pegou gosto. Cara, é aquela mulher que você se apaixona e não abre mão. Eu divido meu espaço hoje com a minha noiva, né? Que, enfim, está aqui, inclusive, hoje, brilhantando aqui a nossa presença masculina. E com a advocacia, que é a minha grande paixão, é o meu sentido existencial. Acho muito importante, né? A gente buscar entender o nosso sentido existencial. Muitas pessoas se divorciam, muitas vezes, ou nem se encontram, né? Eu sinto que essa é a vocação da minha existência. E o início da carreira, doutor? Foi
deslanchou, foi fácil, ou você teve que dar um de clínico geral ali no início da carreira, pegar um pouco de direito de família, um pouco de direito, né, de imobiliário, enfim, misturar um pouco as coisas para poder sobreviver, ou foi só do direito penal? Então, como eu te falei, não tem, né, doutor? Assim, eu não tive uma herança ali de grandes processos que caíram no meu colo e daí por diante eu poderia dar continuidade a um trabalho anterior. Feita essa premissa, então, para mim poder me mispir na seara do mercado foi assim, um desafio muito grande. No começo, você, né, tem que ali, de repente, fazer uma de clínico geral. Me parece que para aqueles advogados que eu disse que não tem essa herança ou que não tem um caminho já bem definido, me parece quase que uma necessidade. Perfeito. Né? Uma necessidade. Sim. Chega um cliente que te procura. Você não tem como recusar se é dali a tua única fonte de renda. Exato, se você tem outras fontes de renda, necessariamente que você vai ali poder abrir mão, poder escolher, poder, né, traçar uma via ali única no direito. Mas no começo eu tive que atuar em algumas outras áreas e aos poucos, acho isso importante, eu fui migrando para a área de minha predileção, que é a área criminal. Né? Aos poucos eu fui... eu já tinha muito bem definido comigo mesmo que era isso que eu queria, mas eu fui aos poucos definindo isso como uma exposição no mercado, né? Comecei a selecionar, muitas pessoas começaram a me buscar por conta, enfim, dessa predileção criminal, e as coisas a partir daí foram acontecendo de forma muito natural, enfim, mais ou menos por aí. Na faculdade, doutor, nós aprendemos ali e criamos algumas expectativas com relação à atuação, principalmente na área criminal. Essa questão de expectativa e realidade para o doutor, quando o senhor saiu da faculdade e começou a atuação, ela ficou um pouco frustrada ou a teoria e a prática, elas se combinam? Cara, isso é uma discussão paradoxal que permeia a cabeça do imaginário jurídico, né? A questão da teoria e a questão da prática. Eu acho que existe um divórcio, muitas vezes, da prática e da teoria. A gente vê que a teoria no Brasil, acho que até um pouco por conta da prostituição, enfim, do nosso curso, né? Nós temos hoje o país que mais tem cursos de direito no mundo, é bom que se diga. E isso é muito diferente de você popularizar o saber, né? Isso me parece que é uma degradação do ensino do direito. E junto com essa degradação do ensino do direito, me parece que vem também as suas consequências. E uma das consequências é uma fragilidade no campo teórico, né? Se nós temos uma fragilidade no campo teórico que não consegue informar bem o terreno prático, acaba acontecendo esse divórcio. Então, muitas vezes, muitas coisas que a gente aprende lá na faculdade, teorias dogmáticas, elas, você vai aplicar ali no dia a dia, na sua rotina forense, elas não encaixam, não se enquadram, não são reconhecidas. E aí a gente poderia entrar em inúmeros fatores. Sei lá, de repente, tentativa de justiçamento por parte de magistrados ali que estão escondendo por trás da toga, né? Intenções ali subordinadas a uma má-fé, a sei lá, de repente uma frustração psicológica da infância. Conheço um delegado que teve filho que foi morto, cara. Você imagina o sentimento desse cara de tentar traduzir na sua atuação, né? Sim, sim. Essa injustiça, vamos dizer assim, que aconteceu com o filho dele. Então acaba refletindo na prática. E eu acho que tudo isso, todas essas consequências, todos esses determinantes acabam fazendo com que, infelizmente, nós tenhamos uma fragilidade no campo teórico que se reflete na prática e, portanto, há uma cisão, enfim, indevida desses dois terrenos, né? E como que se lida com a arbitrariedade, doutor? Veja, o advogado é a história de Davi, né? Principalmente na área criminal. É aquele baixinho contra Golias. É assim que eu encaro a advocacia criminal. Veja, principalmente na área criminal, nós temos aí um Estado com todo o seu poderio estatal, poder de investigação. Você tem inúmeros membros ali que compõem uma grande força punitiva. E do outro lado, lutando pelos direitos do acusado, tentando ali escudar e proteger
as suas garantias, os seus direitos e até mesmo a sua pessoa, só o advogado com a sua pequena espadinha, né, frente aí ao gigante Leviatã. Assim, para lidar com as arbitrariedades, eu acho que a gente precisa primeiro ter uma grande proteção emocional, então o advogado não tem que necessariamente ficar restrito ali ao campo dogmático, o que também é uma necessidade, mas uma proteção emocional, você ter ali ciclos de amizades importantes que vão ali te proteger, que vão se tornar ali seu baluarte frente às arbitrariedades, como aconteceu comigo esses dias, ficou de notório conhecimento, né? Repercutiu aí a nível nacional. Acho que você ter essa proteção é importante, tanto emocional quanto de colegas, e ter o conhecimento jurídico. Infelizmente, a advocacia, como diria o Sobral Pinto, não é a profissão para covardes, né? Nós precisamos ter esse ímpeto de coragem, sempre ali rastreados no nosso código deontológico, que é o nosso código de ética da OAB. Doutor, já chegou a comentar ali de delegado, mas a gente já vai chegar lá, né? A gente já vai chegar lá. Mas antes ali, teve algum que você já tive o prazer de lhe ver no tribunal do júri? Ele acha um grande advogado militante no júri, né? Mas teve alguém que lhe chamou muito a atenção vendo o profissional trabalhar? Qual foi o profissional que você se inspirou para o tribunal do júri em específico? Né? Eu acho que em todas as áreas nós precisamos eleger com assim muito cuidado os nossos pais intelectuais. Eu tenho meus pais intelectuais, acho que todos deveriam ter. Você escolheu os paradigmas que vão nutrir a sua fonte de trabalho. Eu gosto muito do Dr. Edilson Mojano Bonfim, que é um promotor de justiça de São Paulo. Eu tenho assim uma grande admiração pelo professor Adriano Bretas. Sim, o Adriano. Grande tribuno do júri. Por que não o professor Cláudio Daledoni Júnior? Né? Assim, nós temos grandes... Padel Altassi. Todos estes. E eu acho que até, assim, nós devemos buscar como fonte de conhecimento, eleger nossos pais intelectuais, não necessariamente aqueles que estão vivos e atuantes. Claro. Eu gosto muito de fazer ali da leitura dos livros, principalmente livros de tribunal do júri. Você tem aí A Defesa Tem a Palavra, do Evandro Lins e Silva, Romero Neto, livro do René Dotti, né? F. Bale, nos Estados Unidos, grandes ali tribunos que já passaram por essa instituição milenar, né? E que trazem ali uma fonte de conhecimento a partir das suas histórias, fazendo com que aquelas páginas se tornem vivas na nossa atuação. E aí que, como espelho, nós conseguimos refletir dentro de um julgamento ali uma performance que seja condizente com um resultado útil para o cliente. Doutor, o senhor falou ali de repercussão geral, agora há pouco, num caso que aconteceu com o senhor. Mas falando dos casos em geral, como que o advogado criminalista lida com a mídia? Qual, na sua opinião, deve ter um enfrentamento com a mídia ou deve-se ocultar, se esconder? Nós precisamos ficar muito atentos, cuidadosos, e precisamos aí ter um certo tirocínio para lidar com a imprensa. A imprensa, ela vem com as luzes da ribalta, ela vem seduzir o advogado, né? É muito fácil a gente, num primeiro convite, já ir para a imprensa. Então tem que ter um cuidado assim, muito grande para lidar com a imprensa. Porque ao mesmo tempo que ela pode fazer com que você ganhe uma notoriedade, faça com que a sua reputação ela possa aí, emergir no mercado como um paradigma e espelho para outros colegas, ela pode também dilapidar e deteriorar a reputação do advogado, e claro, não só do advogado, quanto do cliente. Então é muito importante nós termos esse cuidado, tá? Eu, assim, tenho elegido os casos que eu vou para a imprensa, não são casos que eu levo até eles. Isso não pode acontecer por parte do advogado. São casos que necessariamente a imprensa já está fazendo a cobertura. Certo. Notoriamente casos onde vão pro tribunal do júri, e daí no tribunal do júri nós precisamos lembrar de um elemento assim, principal e até despiciando falar, mas que são os julgadores leigos e que, portanto, estão ali alojados no inconsciente popular. Então, se você não vai fazer um enfrentamento à imprensa, tudo que eles trazem, e que geralmente é um viés acusatório, é um viés punitivo, vai permear o inconsciente coletivo, vai chegar nesses cidadãos,
que podem ser aí conclamados a julgar diante do júri esse fato que está agora repercutindo. Então, lá na frente, quem sabe esse fato que está repercutindo agora, se você não traz uma outra vertente, uma outra interpretação, não faz um contrafogo à altura, esse julgador leigo vai chegar lá já contaminado. E isso é prejudicial, porque a defesa já chega aí a um passo atrás. Nesse jogo de xadrez, nesse tabuleiro processual, você já entra perdendo. Porque às vezes o que condena não é nem propriamente o direito, né? O que condena é a mídia, né? A imprensa é uma grande fonte de condenação, né? A imprensa ganha processos. Ganha processos, premia processos, principalmente se você estiver na assistência da acusação, né? Se você está na assistência da acusação ali, você está privilegiado, porque nós vivemos... e daí precisaria se perguntar, mas daí seria, né, um silogismo até filosófico, que talvez não caberia nesse pequeno espaço curto de podcast, a gente se perguntar por que existe no inconsciente popular esse sentimento de impunidade, que muitas vezes leva aí a imprensa a trabalhar nesse viés acusatório, as pessoas a pedirem aí aumentos de pena, e daí você tem agora recentemente o pacote anticrime, né? Quando a criminologia, política criminal, os estudiosos vão na contramão desse entendimento, né? Seria aí um campo que a gente precisaria aí investigar com mais acuidade. O doutor comentou que nasceu, cresceu e reside ainda em São José dos Pinhais. Casos que repercutiram em São José dos Pinhais, o doutor poderia contar para nós alguns aí para a gente tomar conhecimento dos casos que o doutor atua na nossa cidade? Olha, tem alguns casos que eu já atuei, inclusive atuei junto de Vossa Excelência, né? Casos aí emblemáticos, onde a gente teve alguns resultados bons, outros que estão aí, aí pautados para julgamento, outros que estão encaminhando na primeira fase do julgamento do Tribunal do Júri. Mas um caso que chamou bastante a atenção do inconsciente popular e que mexeu, né, com a população são-joséense, que eu me recordo assim... mais recentes são dois. O primeiro do assassinato daquela empresária Cristiane Zen. Sim, frente à Avipec. É um caso onde eu atuei. Eram dois meninos ali jovens. Pet Shop da BR ali, né? Dois meninos jovens que acabaram aí precipitando a morte dessa mulher que estava saindo dali, uma empresária bem sucedida, enfim, no que acabou restando ali, até eles condenados, em um latrocínio. Esse é um primeiro caso, né, que eu atuei, de bastante repercussão. O segundo, me lembro daquele do posto, né, o Henrique, junto com o Cassiano Pissaia, salvo o melhor juízo, o nome dele é esse, não me recordo. Um caso onde eles brigaram no posto, dois amigos, né, que acabaram ali trocando socos, e um acabou vindo a óbito. Também é um caso que, até por conta de um flerte do amigo, que acabou se envolvendo com a ex-namorada do meu cliente, né, do Henrique. E, enfim, é um outro caso de grande repercussão. O processo está bem encaminhado, né? Ainda se encontra em fase de investigação, já se concluiu, mas ainda não veio a exordial acusatória para deflagrar uma ação penal. E um outro caso, o último de grande repercussão, que eu me recordo, vou deixar 3 pontuados aqui para não estender, é da morte do ex-prefeito de Campo Magro, né? Que foi assassinado por supostamente por um menino, que é meu cliente, que está respondendo esse processo. Esse é um caso que também fez com que o inconsciente popular aí chamasse bastante atenção. Tá, dos 3 casos que você comentou ali, 2 possivelmente podem... Tem o do Jefferson também, né? É Jefferson, né? Jefferson. Tem o do Jefferson também, que matou a esposa dele ali, né? Namorada, marteladas, né? Um caso, assim, bastante emblemático, até de uma forma bastante cruel, tanto que ele foi condenado por isso, né? Com certeza. Também aconteceu aqui no Isaura, em São José dos Pinhais, esse caso, Isso, né? No Isaura, exatamente. O julgamento foi, não faz 2 meses, né? Não, foi recente, 15 de agosto, né? Não faz 2 meses. O caso bom, a gente conseguiu um resultado ali que foi satisfatório, né? A gente, e aí que tá um ponto interessante, me desculpa interromper a sua fala, o advogado criminal, muito diferente daquilo que se possa imaginar, ele não está necessariamente adstrito a pedir a absolvição. Nós entramos lá pedindo a condenação, mas uma condenação justa, equilibrada, né? Nós não podemos aí crucificar os nossos constituintes
porque a qualquer preço, com uma pena que transpasse os limites da razoabilidade dentro daquele caso em concreto, porque a justiça não se apraz, né, com a vingança. Vingança e justiça são aí dois conceitos divorciados. E nesse caso a gente entrou, né, pedindo a condenação, mas lutando ali contra as qualificadoras, sendo que uma delas aí que caiu por terra. Exatamente. Dos casos que o doutor acabou comentando, a maioria deles acabam no tribunal do júri. E o tribunal do júri é aquela questão de preparação para ir por embate com o Ministério Público ali na questão das teses. Como que é essa preparação, doutor? Você leva dias, dá muito trabalho, você tem que ir preparado com a tese A e com a tese B, caso o promotor mude de ideia na hora. Como que se prepara, como que o advogado criminal se prepara para o tribunal do júri? Isso renderia uma escola. Seria assim, veja, até uma inconsequência, uma responsabilidade minha trazer aqui toda a preparação de um tribuno. Mas eu posso flertar com alguns nuances. Tá? Tribunal do Júri, falando dessa instituição milenar, democrática, que coloca o povo no julgamento, né, de um crime doloso contra a vida, ele me parece ser o cume do direito. Ali não tem como você fugir. Ali ou você está preparado ou você não está. Né? É da tese e da antítese que vem da acusação e da defesa que vai emergir a decisão do conselho de sentença e, portanto, ali tem uma vibração muito grande. E essa vibração, essa atuação, esse profissionalismo, ele demanda do advogado, que eu poderia até trazer aqui uma espécie de analogia, uma certa preparação de atleta. Tá? Primeiro físico, um cuidado com o seu corpo. Tem julgamentos que demoram 3, 4 dias. Em Santa Catarina, nós fizemos um julgamento, o doutor bem sabe qual é, doutor Diego, esteve lá conosco, nos abrilhantando com seu conhecimento técnico. Foi 2 dias intensos de júri, onde nós acordávamos 6 horas da manhã, dormia praticamente meia-noite. O julgamento acabou 5 horas da madrugada, portanto demanda ali uma certa atenção com o seu corpo, uma certa atenção ali com o seu físico. Para além disso, evidentemente que daí no campo mental nós precisamos ter completo conhecimento, não só das leis, porque o julgamento leigo ali ele demanda digamos que outras disciplinas, né, correlatas que informam o direito e que, portanto, necessariamente vão vir à tona no julgamento popular. Então você tem que ter um domínio, quem sabe, de balística forense, que muitas vezes é ali que está o que a gente chama de nó górdio, é ali que está o centro de discussão entre acusação e defesa. Você precisa ter conhecimento de medicina legal, que pode ser que ali que esteja, enfim, o seu principal enfrentamento. Você tem que ter conhecimento de psicologia, você tem que ter conhecimento ali, além dos autos, claro, como eu mencionei, que é o principal, né, necessário. Você precisa ter conhecimento de sociologia, filosofia, criminologia, fazer uma boa leitura dos livros de romance, que muitas vezes a tragédia ali se passa num crime passional. Quantas vezes eu não trouxe? E agora eu me lembrei de um caso de repercussão, foi o caso do Alisson, o homem da Barra de Ferro, que ele assassinou a esposa dele em outra cidade, deu inúmeras pauladas na cabeça dela com barra de ferro, depois passou o carro, tirou, e tudo isso por ciúmes, e portanto se tratou ali de um crime passional. Tive que trazer, tive que ler ali, rememorar leituras de Machado de Assis, os ciúmes do Bentinho com relação a Capitu. É interessante esse vasto conhecimento. Então a gente precisa, enquanto tribunos, se inscrever na melhor cultura, eu não digo jurídica, na melhor cultura filosófica, sociológica, grandes romances. Como é que você vai fazer um júri falar de um drama passional, ou melhor, trazer um princípio da insignificância, quem sabe nem num tribunal do júri, sem falar da memorável obra do Vitor Hugo, Os Miseráveis? Olha aí, doutor, veja. Como que você vai falar num tribunal do júri se você não trazer os ciúmes de Otelo? Né? Então, assim, a gente precisa necessariamente Romeu e Julieta, Maravilha, por que maravilha. não? A gente precisa se inscrever nessas leituras dos mais vastos campos para poder chegar no tribunal do júri ali minimamente preparado e fazer frutificar a nossa tese. Todo o conhecimento é útil ali na hora da tese, né? Sem sombra de dúvidas. E os familiares do réu? Na grande parte, na maioria dos processos, o doutor
possivelmente atua pela defesa e não pela assistente de acusação. Como que é a pressão dos familiares? Eles têm expectativas de absolvição, mesmo sabendo que ali que é um réu confesso? Ou quando não é um réu confesso, essa pressão é maior? Como é que é? Você tem que tentar lidar com naturalidade, né? Eu vejo que o campo criminal, ele, diferente do campo civil, onde você está lidando ali com o objeto que é a propriedade, né? O que também pode trazer angústia, mas você lidar com o ser, com a liberdade. Muitas vezes, nesse conflito liberdade e vida, né? Porque quando vai para o júri, é crime doloso contra a vida, seja numa tentativa ou na modalidade consumada. Então, você está lidando com dois bens supremos, né? Pesados, cada um numa balança. A vida da vítima e a liberdade do acusado. Então, evidentemente que a atmosfera de pressão dos familiares é maior. É como no direito de família também, eu imagino, né? Sim. Evidentemente que não se trata ali da liberdade, às vezes até da liberdade, né? Quem sabe, porque você pensar numa alienação parental, se trata ali até que tem uma consequência colateral de você mitigar ali, quem sabe, a visita de um familiar, de um pai, de uma mãe, né? Então, assim, são bens jurídicos elevadíssimos e são atmosferas que envolvem muita angústia, porque é um drama, né? Então todos os sentimentos inerentes e inatos ao homem começam a emergir dali, dessas atmosferas. E naturalmente, não só o drama do acusado, né, que também é importante para o advogado ter que ir até a prisão. Muitas vezes você não vai lá nem levar sua tese, você vai ali para, né, digamos que ser um acalanto para aquele espírito que está ali vivenciando talvez o pior momento da vida dele. Mas a pressão dos familiares também, ela é muito grande, né? Aí você tem que saber lidar com isso, tem que ter traquejo, né? Para saber também, veja, tratar as coisas com lucidez e com técnica, principalmente. Não se vende sonho nem para o cliente, muito menos para a família. Se você vê que é um caso ali que, ao seu diagnóstico, é um caso que não tem saída para uma absolvição, você vai falar naturalmente para o seu cliente e para a família dele, que é um caso onde você vai buscar para mitigar a pena, vai trabalhar na dosimetria da pena, tentar tirar uma qualificadora, quem sabe, mas você não vai trabalhar na absolvição. Não dá para defender teses inviáveis, né? Então tem que ter esse tato, tem que ter esse controle, tem que ter essa proteção. Não dá para você vender sonho para a família. Você tem que ter sobriedade acima de tudo, para lidar, né, enfim, com os familiares. Doutor Paulo? Bom, podemos já provocar o homem? Não? O que você acha? É do doutor. Vamos provocar o homem. E, doutor, agora recentemente teve aí uma reportagem, enfim, do fatídico caso aí da delegacia de trânsito, Detran. A gente gostaria de lhe ouvir agora nós temos ainda um bom tempo. O que aconteceu, doutor, nesse fato? Veja, ali foi um fatídico episódio que eu me vi envolvido ali, né? Enfim, não é... Veja bem, vamos começar da seguinte forma. Não é novidade para ninguém, que muitas vezes, evidentemente que não dá para generalizar, não dá para trazer como regra, mas é evidente que nós sofremos uma certa coação policial em algumas delegacias. Primeiro ponto. Algumas, né? Não é todas. Sim. Né? Mas tem delegacia onde o advogado chega, que ele é muito maltratado, ele é tido como um estorvo para a investigação, ele é acuado. E o ambiente policial, por si só, ele, pela simbologia que carrega, ele é um ambiente mais opressivo. Claro. Para o advogado, muito mais ainda para aquela pessoa que se desloca até lá sem advogado. Se ela vai para lá sem advogado, você não espere ser tratado, geralmente, tá? Que não falei, não dá para generalizar, mas tem delegacias que o cliente chega lá sozinho, enfim, é chutado, tratado igual cachorro. Né? Nesse caso, começar do começo, nós fomos contratados por 2 meninos que sofreram aí a partir de uma colisão, onde o principal acusado, esses 2 meninos eram vítimas de uma pessoa que estava transitando na contramão em alta velocidade, depois de uma festa, então possivelmente embriagado, e ele colide com esses 2 meninos, que passaram a ser meus constituintes muito recentemente.
Essa colisão foi mais de um ano. Certo. E em mais de um ano, a delegacia se quedou inerte enquanto as investigações e enquanto ao mínimo necessário, que seria ter convidado os dois para ir até lá prestar seu depoimento. Né? Veja, esses meninos, um deles inclusive passou por mais de 8 cirurgias. Nossa. Não foi uma, não foi duas, foi 8 cirurgias. Ele hoje é considerado um PCD, uma pessoa com deficiência física, indelével, não pode mais praticar exercício físico. Até aí tudo bem, né? Embora o inquérito tivesse ali dormindo em berço esplêndido. O que eu fiz? Eu liguei imediatamente para a delegacia, pedi para que agendasse um horário. Ao que, no primeiro momento, eles falaram... Não, um horário com esse mesmo delegado, doutor, não? Não com esse mesmo delegado, com a delegacia. Isso, nem conheço esse delegado. Não tenho nenhuma antipatia, simpatia ou nenhum contato com ele, nem o conhecia. Tá? Nós tentei marcar, eles não quiseram marcar. Ao que eu convoquei não, a imprensa procurou esses meninos e daí entraram em contato comigo e nós ali fizemos uma matéria. Essa matéria foi ao ar e a imprensa cobrou... Mas essa matéria foi antes, doutor? Foi antes. Foi antes. Perfeito. E essa matéria cobrou celeridade, né? Uma postura mais séria da autoridade policial, já que nós estávamos falando ali, né? De 2 pessoas onde houve ali uma colisão, saíram ali com uma deficiência indelével e ainda nós tínhamos ali a autoria certa e determinada que recaía sobre a pessoa do motorista, né? Da parte contrária, inclusive com vídeo. Né? Prova incontestável. Mas, enfim, a imprensa cobrou celeridade da autoridade policial, ao que a autoridade me liga. Né? Liga para o meu estagiário me passa, fala, doutor, eles querem marcar para sábado. O que eu já achei estranho. Sábado, sim, delegação, estranho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Né? Vamos lá, né? Uma questão de necessidade, se a investigação precisa andar, esses meninos precisam de uma resposta da justiça. Foi eu, uma advogada, né? Minha noiva foi junto comigo, minha noiva que é advogada, eu não vou sozinho em delegacia, e isso é uma estratégia defensiva que eu tenho cada vez mais... Sozinho, o doutor fala sem outro advogado. Sem outro advogado, entendi. Há uma necessidade, infelizmente, hoje em dia. Foi eu, ela, 2 horas da tarde, né? O sol a pino, e esses 2 meninos. Chegamos 2 horas, fizeram a gente esperar mais de 1 hora, então a gente foi atendido às 3 da tarde. A primeira vítima é ouvida, e nessa oitiva dessa vítima, demora-se ali mais de 1 hora para lavrar, né, o depoimento dela, que restou ali consubstanciado em uma única lauda. Então, 1 hora... Para uma folhinha. E eu senti ali a desídia policial. Mas tudo bem, me mantive tranquilo. Sai a primeira vítima, entra a segunda. Né? Essa segunda já tinha sido ouvida perto dos fatos, mas eu queria fazer ali com ela um novo depoimento complementar, até para atualizar o que ela lembrava daquele triste episódio. Num determinado momento ali, o investigador de polícia que estava tomando o depoimento dela, antes de ele começar oficialmente a redigir, ele perguntou, poxa, o senhor tinha CNH? Ele falou, não tinha. Eu falei, poxa, tudo bem. Quando ele começa a redigir, ele fala, doutor, eu vou ter que colocar isso aqui, tá? Que ele não tinha CNH. Falei, veja bem, isso não saiu da boca dele num momento oficial. O senhor não tinha começado, né? E o senhor só deve colocar aí, como prevê a lei, aquilo que ele está declarando. Ao que ele falou, não, eu vou colocar. Eu falei, olha, não é para colocar? Então tá. O senhor, ele perguntou para o meu cliente, o senhor estava de CNH ou não? Agora estou perguntando, doutor, ele vai ter que falar. Falei, não responda por orientação do seu advogado. Se o acusado não é obrigado a produzir... Nem tem obrigação, né? Se o advogado, se o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo e se mantém em silêncio, quiçá a vítima. Claro. Com relação a esse ponto, se mantém em silêncio, por orientação do advogado. Ao que ele ficou ali estarrecido... Ele e o escrivão. O investigador que estava ali, né? Tomando o depoimento. Ele ficou estarrecido, muito provavelmente, né, ele não tem conhecimento das leis. Depois isso foi comprovado a partir do próprio outro delegado que me atendeu, falou que ali tem algumas pessoas que são analfabetas jurídicas, né? Não sei como isso pode acontecer, mas tem analfabetos jurídicos ali. Ele sai conversar com o delegado, estarrecido e volta. Quando ele volta, eu falei o seguinte, olha,
como a vítima está fazendo só um depoimento complementar, a gente está indo embora. Encerramos por aqui prematuramente esse depoimento. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não pode. Eu falei, pode, e a gente está indo embora. Nós levantamos, estávamos, ele começou a me barrar, me segurar, né? Aí vem um outro policial, em um determinado momento, olha para minha noiva, que é advogada, e para outra vítima e fala, vocês estão em bando, estão em quadrilha aqui para acuar policiais. Eu não estava presente nessa hora. Mas ela estava ali. Ela ouviu como mulher. Imagina, eu estava ali para acuar. Eu estava ali para acuar policial desarmado, com uma mulher e com 2 pessoas deficientes. Mas tudo bem. Sim. Eu estava me dirigindo para fora e eles me segurando. Eu falei, não, vou embora. Ele não queria deixar eu sair. Em um determinado momento, ali no calor dos acontecimentos, ele... Estou decretando voz de prisão em flagrante para o seu cliente. Eu falei, por quê? Porque ele estava pilotando sem CNH. Eu falei, meu amigo... Absurdo, né, doutor? Falei, meu amigo, absurdo, veja bem. Se ele estava pilotando moto sem CNH, era Há um ano atrás ainda. É. Então, isso não tem hipótese nenhuma de flagrante. A melhor técnica diz isso. Sim. E segundo, ele precisaria estar causando perigo na condução da motocicleta para que pudesse ser conduzido para a polícia. Isso daí daria, no máximo, aí uma infração de trânsito que fica ali restrita à seara administrativa. Né? Falei, isso é um absurdo, isso não vai acontecer. Eu estava indo embora, ele não queria deixar, o senhor está preso, não sei o que. Eu falei, isso aqui é um abuso de autoridade. Eu falei, o senhor está preso por abuso de autoridade. Porque o advogado, né, nós bem sabemos, pode fazer isso. Aliás, qualquer um do povo pode. Ele estava cometendo crime, não era eu. Ele estava se excedendo aos estreitos limites da lei. Né? Nisso chove de policial, ele começa a gritar, falando que os autores do crime estavam indo embora. O cara foi ele se apresentar como vítima, ele estava falando que os autores do crime estavam indo embora. Vem o delegado. O delegado, o que está acontecendo aqui? Eu falei, doutor, estou dando voz de prisão em flagrante ao seu agente, porque ele está aqui, enfim, se excedendo. Ele, doutor, baixa seu tom, aqui é minha casa, aqui são minhas regras, sou eu que mando, e não tem prisão em flagrante nenhuma para ele. Eu falei, doutor, veja bem, aqui não é o senhor quem manda, quem abastece isso aqui é o cidadão com o seu suor tributo, aqui não é a sua casa, aqui é a casa do povo, aqui não vige as suas regras, aqui vige as regras da lei. Nenhum homem pode estar acima da lei. O que você acha que aconteceu? Né? A vaidade dele bateu no ego dele. Aí ele olhou, né, numa tentativa clara de induzir os policiais, ele ameaçou o policial, não, ele me chamou de folgado. Né? Aí, nisso, o delegado falou, então pode levar ele lá para dentro e lá dentro e lavra um termo circunstanciado. Nesse momento, ali no calor dos debates, evidentemente, né, eu não tenho sangue de barata. Claro, de contas, perfeito. Sinto até que aquilo ali foi uma armação, fazendo a gente esperar mais de uma hora, desidioso. Poxa, chamando a minha noiva, uma mulher frágil, dentro daquele ambiente hostil, de quadrilha, de bando, dando uma voz de prisão ilegal. O delegado chegando e falando para mim que ele era a casa dele, que era que mandava. Eu falei que ele era folgado. E não retiro as minhas palavras, ele foi folgado. E ele me deu uma voz de prisão, onde eu fiquei 7 horas preso lá, indevidamente. O advogado tem imunidade para isso. Não pode ser preso senão por crime inafiançável. O advogado tem essa imunidade. Né? Ele não pode ser, inclusive, preso sem por representante crime de da injúria. EOB, né? Nada, assim, foi uma tremenda arbitrariedade, tanto que depois o outro delegado... Não, e daí pior, esse delegado que me deu voz de prisão foi embora. Ele era... Bom, se eu chamei ele de folgado e ele era vítima, ele deveria ficar para acompanhar o termo circunstanciado, inclusive ser ouvido. Claro. Ele foi embora. A vítima foi embora. Tudo errado, né? Eu fiquei lá 7 horas preso. Advogados foram me socorrer, enfim, colegas, né? O advogado preso, mas não em cela, né, doutor? Em cela? Só em cela? Eu fiquei em cela, tem fotos disso. Fiquei em cela. Aí, enfim, outro delegado veio e me pediu desculpas. Sem acesso ao telefone? Sem acesso ao telefone. Por isso que eu falo da importância, inclusive eu vou fazer uma exposição para o Mindius, que é um grande grupo de colegas advogados, né? Vou falar da importância da gente se prevenir. E por isso você tem que ir sempre com um colega advogado.
né? Como eu fui. Sim. Além de ser minha noiva, era advogada também. Ela que fez contato com o mundo externo, porque eu fiquei sem celular. Embora, né? Boa dica. Né? Qualquer pessoa que esteja ali custodiada tenha o direito necessário de ligar para um familiar. A não ser que ele prendesse os dois, né? Ou até mesmo... Cadê? Ela tá lá no canto. Ele não ousaria tocar na minha noiva. Ia ficar ruim para ele. Ia ficar muito ruim. Mas, enfim, pedi assistência do advogado, isso não aconteceu comigo. Sorte minha que eu estava ali, né, prevenido com uma outra colega profissional, né, que pôde fazer contato com o mundo externo e daí foram me socorrer, a imprensa, e o caso repercutiu o Brasil afora. Mas foi esse o contexto, basicamente, aí, que levou a essa prisão tirânica. E me parece que o advogado que foi lhe socorrer também foi agredido, né, doutor? Um dos advogados que foi me socorrer lá também apanhou. Nós conseguimos filmar ali, mas só um pequeno trecho. Tanto que se você... E aí é que está a importância, né? Faça uma analogia entre o júri e entre esse caso. Eu fui muito criticado por alguns colegas. Pelo amor de Deus, o advogado ali chamou... Pelo folgado também, né? Delegado de folgado, não sei o quê. Primeiro que a gente tem que defender a nossa classe. Claro. Uma questão institucional. Os delegados se protegem, o Ministério Público se protege, nós precisamos defender a nossa classe. Porque você atacar a minha imunidade é você fragilizar o corpo de classe de si próprio. Um todo, né? Eu sou um espelho seu. Então, se uma pessoa ataca eu enquanto advogado, e principalmente se for advogado, pior para ele. Porque amanhã ou depois ele vai ter uma queda aí na sua imunidade. Né, na sua imunidade, vai sofrer as mesmas represálias. Claro, na sua prerrogativa. Evidentemente, isso daí enfraquece a classe. Né? Mas fazendo uma analogia, o fragmento que se pegou no celular, ele parece que eu tô acuando o policial, né? Se for ver o vídeo. Sim, Só que ao contrário, eu estava tentando sair e ele não estava deixando. Ao que eu gritei abuso de autoridade. Como pegou só aquele trecho, aquele fragmento, parece realmente que eu estou ali destemperado, estou desequilibrado. Mas isso não acontece sem um contexto. E por isso que, por exemplo, você leva um caso, fazendo uma analogia para o tribunal do júri, você não pode pegar aquele trecho, matou. A assistência de acusação do último caso que eu defendi, ela falou, não tem discussão, ele matou e pronto. Não, ele matou e pronto. Matar é permitido em alguns casos. Uma legítima defesa, você não pode matar? Como a Constituição diz, estado de guerra, não pode ter pena de morte? Uma inexigibilidade de conduta adversa. Você pode matar. Em alguns casos que a sua ação seja justificada. Por isso que só matar alguém não é suficiente para você já tem que ser preso, pena de morte, daí por diante. Você tem que estudar o caso. Qual que é a relação entre a vítima e o acusado? O que a lei diz sobre isso? Qual que foi a conduta dele praticada? Né? Então, assim, existe todo um contexto por trás que precisa ser muito bem apurado. No meu caso, aqueles que me criticaram só com base naquela pequena célula ali fragmentada daquele vídeo estão absolutamente equivocados e eu estou provando isso frente ao órgão da OAB, né? E também frente à corregedoria, porque evidentemente que eu fiz questão de promover uma denúncia contra eles, né? Doutor, o senhor não esperava passar por isso naquele sábado à tarde, quando foi acompanhar o seu cliente na delegacia. Como que foi lidar com isso após todo esse fato? Você voltou à delegacia com algum receio ou não voltou ainda a alguma delegacia? Se voltar, vai ter algum receio? Como que o senhor se sente? O advogado não pode ter receio, né? Esse é um ambiente público, né, onde nós, principalmente advogados, frequentamos de forma habitual. É rotineiro para o advogado estar em delegacia, estar em juízo, nos foros criminais, foros cíveis, e daí por diante. Então, assim, você tem que encarar com naturalidade. Né? Ainda que eu tivesse errado na pior das hipóteses, precisaria ir lá com a maior tranquilidade do mundo. Né? Tenho essa imunidade para isso. Eu não cheguei a retornar lá, tá? Porque aos meus olhos o inquérito já deve seguir adiante, a investigação já foi concluída, as vítimas já foram ouvidas, né? O acusado já tinha sido ouvido, os vídeos foram juntados, provas, né, das lesões que eles tiveram, prova dessa colisão onde esse rapaz que está sentado hoje no banco dos acusados, nesse caso em específico, estava transitando acima do limite permitido na contramão. Então, assim, não fiz questão de retornar lá, né? Mas se for necessário eu retornar, retornarei sem receio nenhum. Isso aí, doutor. Infelizmente, a gente acabou vendo outras notícias na mesma época e de outros advogados que também foram agredidos
por policiais. Teve uma advogada que foi agredida por policiais da Rotan, não sei se o senhor acompanhou. Agora, recentemente, né? Recentemente. Eu lembro, acho que daqui de São José, né? Eu acho que de Campina Grande ou Campina? São José, Eu vi não alguma coisa. recordo direito. Sim. E também ali fora do Paraná teve algumas outras notícias no mesmo sentido. O doutor acha que o Estado deveria manter um preparo ali para os agentes públicos, não só policiais, mas agentes de saúde e de outras áreas também, para o atendimento ao público em geral e também para os profissionais que atuam dentro dos órgãos públicos? Sem sombra de dúvida. O funcionário público, ele só é funcionário público porque necessariamente nós damos essa condição para ele, né? Um juiz não vai ser um juiz se você não reconhecer ele enquanto juiz. O poder emana do povo, né? O poder não emana do Estado. O Estado é uma criação do povo. O Estado não tem vida própria de carne e osso. Necessariamente ele é uma criação do povo que cede o poder a ele, né? Então esses representantes, eles precisam necessariamente serem comprometidos, estarem dentro dos limites da lei e serem sempre bem preparados, principalmente aqueles que se envolvem na área da segurança pública. Isso notadamente, né? Você veja que a segurança pública, ela é, até nas palavras de Foucault, um microcosmo ali do poder, né? Uma pessoa que anda armada, que pode abordar qualquer um na rua através de uma fundada suspeita, que é, né, venhamos e convenhamos, um conceito muito aberto, né, elástico na sua interpretação. Necessariamente esse micropoder ele tem que vir aí resguardado de uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade diante da lei e responsabilidade diante de de um certo preparo desses agentes. E o que a gente tem visto na prática, como você bem mencionou, policiais agredindo advogados, não só advogados, né? Você imagina quantas pessoas periféricas, negras, né? Nós temos uma estrutura racista muito grande, aonde essas pessoas aí vulneráveis são alvos, né, de ações policiais, pegando a ação policial, né, como um exemplo. Então, precisa-se haver um preparo. Você pensa, por exemplo, agente público que trabalha na segurança pública, que há, muitas vezes, nessa falta de preparo, é quase que uma distorção psicológica, né? Veja, há uma dissociação com o povo a ponto de os agentes públicos hoje no Brasil encararem aquelas pessoas que estão transitando na rua e notadamente em algumas regiões mais periféricas, né, mais à margem, esses policiais terem a impressão de que eles são sempre inimigos. Quando você começa a encarar a sociedade como seu inimigo, o Estado começa a encarar a sociedade como inimigo, evidentemente que isso nunca vai acabar bem, vai ter consequências deletérias, como tem acontecido dessas violências policiais que demarcam o Brasil como um dos países mais violentos do mundo. Pois é, doutor, eu até vejo de modo em que o Estado se preocupa muito com números, muito com concursos públicos, contratar 1.000, 2.000, 3.000, mas esquecem dos que estão atuando, esquece de prepará-los, esquece de capacitá-los, né, para que eles possam entregar para o povo a qualidade de um serviço a qual eles foi se comprometido a entregar. E aí o que acontece? Você faz um concurso hoje, daqui 20 anos você não teve uma atualização, uma preparação de legislação, de atendimento. E como você tem um cargo estável, você acaba ali criando a sua forma de atender o público, né? O seu perfil de atender o público. Então, talvez por isso que hoje você vai na delegacia A, você é atendido de um jeito, você vai na delegacia B, você é atendido de outro jeito, e você vai em outro estado, é atendido de outro jeito, ainda de outra forma. Então, para nós, que somos advogados, atuar dessa forma, às vezes você está atuando aqui no Paraná de um jeito X, você chega lá em Santa Catarina é do jeito Y, você vai para São Paulo é de uma outra forma ainda. O doutor vê isso também nas atuações? Falta essa uniformidade, né? Eu não sei exatamente, veja, não é meu campo de atuação e também nem de pesquisa, né? Nunca foi objeto de minha pesquisa entender necessariamente como que acontece essa preparação, né? Não sei como é que funciona as academias de polícia, eu nunca frequentei, mas você vê os resultados disso na rua, né? Num atendimento ao público, quem sabe ali numa gestão de saúde, onde as pessoas passam inúmeras horas na fila, né? Enfim,
adoentadas, às vezes até no frio, com o filho no colo. E esse atendimento tem sido cada vez mais fragilizado. Então, acho que precisa necessariamente haver um preparo maior, e esse preparo maior tem que partir de braços do Estado que sejam comprometidos e que tragam ideias inovadoras. Como acontece, por exemplo, em São Paulo hoje, o agente público ele já é fiscalizado da segurança pública policial. Ele já é fiscalizado através do quê? Isso para mitigar um pouco o poder dele. A arbitrariedade que tem acontecido aí e desaguada em violências policiais. Câmeras nas fardas. Isso ainda não é uma realidade paranaense, mas em São Paulo, me parece, até me corrija se eu estiver errado, que em São Paulo já está acontecendo. São Paulo já tem. Câmeras nas fardas, uma fiscalização, aleatoriamente um dos policiais é submetido Eu ao acho exame. que a Guarda Municipal aqui de São José dos Pinhais, pelo menos, já tem também. Eu não acompanhei, não tive notícias ou me atualizei dessa informação. Mas até que eles sejam submetidos a um exame toxicológico aleatoriamente, né? E não para punir. Né? Não necessariamente para punir, minha visão não é essa, né? Eu acho que a punição ela tem que ser sempre, como diz no direito, a última ratio, né? Tem que ser a última medida a ser tomada, mas para que a gente possa controlar um pouco esse poder, né? O poder emana do povo, e quando você dá para o Estado e você não tem esse controle do Estado, evidentemente que ele... dizem, tem até uma frase que eu gosto muito: o povo escolhe o chicote que quer apanhar. Mas, então, assim, a gente tem que tentar, dentro dos limites da lei e dentro dos limites aí de inovação tecnológica e daí por diante, tentar buscar o máximo de controle. Voltando, então, para a área de atuação ali nos fóruns, você já teve algum problema com o juiz ou promotor nesse mesmo sentido, ou é mais tranquila a atuação nos fóruns? Olha, vez ou outra, né, sempre existe ali uma destempere, um desequilíbrio, uma rusga entre advogado e promotor, advogado e juiz, promotor e juiz. Isso é natural, né, principalmente na área que eu milito. Isso é natural, é encarado com muita naturalidade, mas já se foi os tempos onde os conflitos aconteciam nos bastidores dos anfiteatros entre homens e leões. Hoje a guerra acontece no campo das ideias, né? Então, isso ameniza bastante a atuação profissional nossa, né? Mas sempre acontece de haver ali um estremecimento, uma rusga, um entrechoque de ideias mais caloroso, né? Nesse tribunal do júri que comentei há pouco aí, que eu fui lhe ver, qual o júri que o senhor não me recordo, acho que foi agora, recente, do Jefferson. O doutor esteve lá. Do Jefferson ou do... Do Jefferson. Do Jefferson, não foi do André. Ah, sim. Que eu até teve que o promotor... o colega nos abandonou lá? O promotor de justiça ficou brabo e saiu e foi tomar café e voltou brabo. Acontece, mas é natural, né? Veja, dentro do... É como no boxe, é como numa luta marcial. No ringue ali, você vai usar toda a arte que você tem, né? Necessariamente o nosso campo e a nossa arte, ela envolve um produto artesanal que é as ideias, o campo do pensamento. Então vai sair, evidentemente, faíscas, né, em busca da verdade. Mas o soco ali nunca saiu. Não, eu já vi advogado, é verdade, doutor. Eu já vi advogado sair no soco. Não, eu acho que a gente tem que ter um limite ético. Né? Mas dá vontade, não dá vontade? Não, né? Enfim, eu no futebol era muito brigão. Eu aprendi, acho que no futebol, a não ser brigão, e levo isso para minha carreira profissional na advocacia. Tem um limite ético, né? Tem uma barreira que a gente não pode transpassar. Então, assim, depois do que acontece os debates ali no ringue, a gente sempre se cumprimenta, conversa, sempre de forma cordial, né? Com aquele formalismo necessário que acaba fazendo parte da característica dos julgamentos. O mais engraçado, doutor, é que depois de tudo, toda aquela cena fervorosa, eu lembro. Né? Depois a gente põe panos quentes em tudo, né, doutor? Se abraça com o promotor, né? Cumprimenta e cada um para sua casa, né, doutor? Claro, com naturalidade. Só na hora do game, né? Só na hora do jogo. Com naturalidade. Ali todo mundo quer vencer, né? Quer ter um bom resultado. Você deve satisfação para a família, né? Deve satisfação para o acusado. Né? Você tem que entregar tudo que você tem ali, sem receio de parecer antipático para quem quer que seja. Doutor, a lei fala
que não há hierarquia entre juízes, promotores e advogados. Na prática, eu vejo que isso fica só na teoria, na prática. O doutor acha que isso é aplicado? Eu acho que não. Eu acho que não. Pela experiência que eu tenho, isso não tem se aplicado. Já é um primeiro passo esse reconhecimento na nossa lei maior, sem sombra de dúvidas. Mas nem tudo que está na lei, ela desce para o campo prático, para o terreno, né, pragmático e se efetiva. E isso é um grande ponto, né? Assim, a advocacia tem se mobilizado com muita força para que a gente consiga cada vez mais conseguir levar o advogado à altura dos promotores e do juiz. Isso se dá desde você entrar na porta de um fórum e ser revistado. O promotor, juiz nunca é revistado, o advogado é. Se não existe hierarquia, nenhum dos três poderia Não deveria ter ser a revista. revistado. Então está havendo uma mobilização da advocacia, né? Buscando esse reconhecimento. Mas evidentemente que você não pode também cometer o pecadilho de achar que você necessariamente, nas vias pragmáticas, está em posição de igualdade, a ponto de sair gritando com o juiz, brigando. A gente tem que ter uma atuação assim bastante sóbria. E o porte de arma, doutor? Você acha que está ali na lei, claro, não há hierarquia, enfim, ambos, né, promotor e juiz, têm o porte de arma. O que o doutor acha? Deveria ter o advogado ter porte de arma? Sem sombra de dúvida, principalmente o criminalista, né? Principalmente o criminalista. Se o promotor e o juiz, que figuram aí no sistema de justiça criminal, por exemplo, né, precisam da sua autodefesa em dia, que é representada, né, por uma arma na cintura, necessariamente o advogado também. Porque não há distinção entre ele, o juiz e o promotor, e não só isso, né? A gente precisa ir além. O advogado, ele corre mais riscos, né? Nunca vi promotor descendo numa favela. Será que o juiz desce na favela? O advogado, muitas vezes, tem que descer ao palco dos acontecimentos, onde aconteceu aquele drama, onde a vítima está estendida no chão. Muitas vezes o acusado foi, como eu peguei um caso recentemente, foi levado até o hospital. Vítima no chão, acusado para o hospital. Então, você tem que ir até lá, fazer um estudo de campo, né? E, evidentemente, que dentro dessas diligências que o advogado ele acaba tomando, ele corre risco, corre perigo. Claro. Né? Satisfação para a família. Como é que você vai explicar para a família... Até em casos cíveis, não? Imagine brigas de grandes terras, né? Onde envolve um grande patrimônio. Imagina você perde um prazo, como é que você vai explicar para a família isso? Ou às vezes você até defende uma pessoa que é envolvida com uma organização criminosa. Acontece. Acontece. Né? E aí como é que você vai fazer? Como é que você vai se explicar? Você precisa ter uma autodefesa. Brigas em inventários. Sim, você precisa se proteger, né? Então, acho que há uma necessidade, é uma demanda atual que está na ordem do dia buscar com que o advogado ele possa, assim, ter o porte de arma de fogo. Inclusive, esse projeto tramita na Câmara e no Senado, vai e volta, emenda aqui, emenda ali, e nunca sai como tantas outras, das casas, né? Como tantas outras. Infelizmente, uma coisa que, para nós, é muito importante, né? As nossas casas políticas do Senado e Congresso acabam vendo isso como se fosse mais um projeto de lei para eles usarem lá para politicagem na próxima eleição, né? Exatamente. Tem tudo isso, tem essa burocracia. Tem um movimento bem grande aí pelo porte de armas dos advogados, até na figura aí do saudoso Marcos Polon, e também ali na Abraled, que é uma associação justamente para esse fim, né, doutor? E eu realmente, como membro, acho que realmente o advogado ele tem que ter porte de arma, né? Ele tem que, justamente em casos... Eu já fui ameaçado em casos cíveis de inventário, coisas que não tem nada... Enfim, eu acho que o porte de arma, ele realmente é necessário ao advogado, não somente o militante na área criminal, né, doutor? Mas... Pode se espraiar para todas as áreas, né? Eu acho que é uma necessidade do advogado, ele é um alvo, assim, digamos que se existisse uma hierarquia de alvos aí, né? Eu acho que o advogado ele figura certamente nas prateleiras mais altas, né?
também, assim, eu não tenho ainda posição definida quanto ao porte de arma de fogo para pessoas comuns, né? Mas há uma evidência muito clara. Se a pessoa não tem, isso daqui me parece ser um ponto incontroverso, que se a pessoa não pode ter porte de arma de fogo e ela está no baixo escalão da estratificação social, veja que há uma desigualdade de tratamento com relação àquelas pessoas que podem contratar, por exemplo, um segurança. Ninguém pode ter arma de fogo, mas certas pessoas podem contratar seguranças e outras não. Me parece que para essas pessoas que podem contratar segurança existe uma proteção. E daí para as pessoas que são mais vulneráveis, não. Né? Embora eu entenda também que o porte de arma de fogo, inclusive uma grande tradição americana, né? No Brasil, assim, ele pode até, enfim, pelo clima que nós temos mais conflituoso, urbano, né? Pode ser que ele também possa levar a uma grande tragédia. Então, se eu ainda não tenho posição definida, eu ainda tenho refletido muito sobre isso, mas esse ponto em controvérsia eu gosto, me chama muita atenção, né? Se você libera, se você nega o porte de arma de fogo, algumas pessoas vão ter, outras não. Até porque a Pela posição... via da segurança, né? Até a posição da OAB, falando em OAB, a nível nacional, né, claro, a posição é meio desarmamentista, né? Vamos falar bem a verdade, né? Me parece que sim, me parece que eles militam mais para esse lado, né? Me parece que sim. Com algumas justificações, mas algumas justificativas muito plausíveis, né? Eu acho que nenhum tema, assim, veja, né? Eu gosto muito da filosofia porque ela não tem amarras, né? A religião, ela tá presa ali enfim, uma grande igreja, a ciência está presa num grande laboratório, a filosofia não. Eu acho que, assim, todo tema que a gente traz para debate, assim, só as pessoas mais ingênuas acham que está tudo muito bem resolvido e que é muito claro, muito transparente. Então, esse tema, por exemplo, do porte de arma de fogo para a população, é um tema, assim, que traz candentes discussões e que tem argumentos muito plausíveis para os dois lados, né? A gente tem que começar a pensar, eu acho, que em vias pragmáticas, a observar como que isso se reflete em outras sociedades. E observando isso, a gente começar a pensar em implementar no Brasil, ver se isso vai ser algo positivo, se não vai ser positivo, e a partir de outras experiências, começar a trazer isso como uma forma de expressão política, né? Para tirar o porte, a gente tem que fazer uma série de testes lá, inclusive o teste psicológico. E hoje também eu estava lendo uma publicação do Mendes lá também, que alguns advogados largam a advocacia criminal por conta do psicológico abalado. Como que faz, doutor, para equilibrar o psicológico ali com os casos que você acaba tendo que atuar, os casos sangrentos, os casos que envolvem vidas, né? Como que faz para não entrar na emoção da família, do réu, da vítima, depende de quem defende ali. Como que faz para ter esse equilíbrio mental, né? Que a gente falou ali no início, que teria que ter, né, uma saúde física, uma saúde mental e tal, mas e o psicológico, para ele não se perder ali? Como que... Veja, assim, minha noiva que eu diga, porque ela me aguenta e me ajuda. Mas, assim, é um desafio muito grande. A gente precisa de uma certa blindagem. O advogado, falo pelos criminalistas porque é nessa fileira que eu me encontro, né, envelhecem mais rápido, né? Há histórias de que morrem do coração mais cedo, principalmente aqueles que atuam na área, no tribunal do júri, né, por toda a pressão psicológica que ali se exige, né? Então, assim, eu acho que não existem remédios, assim, veja, que possam ali definir a cura para esse mal, né? Não existe um remédio ali, uma panaceia para todos os males, não existe uma arca da salvação. Mas você tem que tentar ao máximo, tentar se blindar, buscar uma redoma mesmo ali, afetiva, na família. Se você enfim, tem alguma religião, na sua religião, que é uma instituição necessária para que você possa reabastecer suas energias, saber filtrar, né? Eu acho que em todas as áreas da advocacia, né? Enfim, falo pela criminal, mas em todas as áreas, saber filtrar bem os casos, né? Colocar uma parede nas angústias
do acusado e da família em relação a você, não saber ser uma esponja, né? Então, o caso passou, os casos passam, você não pode, embora, né, isso, veja, seja quase impraticável, mas há uma necessidade de pelo menos se tentar, não levar o caso para sua cama, para dormir. Difícil, né, doutor? Para dormir no meio. Difícil, né? É muito difícil. Que horas de estudo ali, não, né? Assim, Horas não, de e estudo, horas, assim, e é uma questão até debruçado. psicológica, né? Seu inconsciente absorve isso. Mas o máximo que você puder tentar se afastar dentro dos limites que a sua existência permite tentar. Né? Então a gente precisa buscar esses anteparos, né? Que existe, que nem eu disse, na família, em horas de lazer. Eu tenho um grande mal, né? Eu tenho um grande mal porque como eu me encontrei meu sentido existencial na advocacia, eu praticamente vibro com ela 24 horas. Segunda a segunda. É sonha. Principalmente o criminalista, Não desliga, né? doutor. Como é que você vai desligar o celular? Festa de sobrinho, festa de noivado, casamento, não tem como. O celular para tocar a qualquer momento. 2 horas da manhã, tô aqui preso, doutor. Eu já atendi várias vezes aí no discorrer da madrugada, clientes, acontece. Né? Você não pode desligar, principalmente os crimes acontecem com maior frequência, isso não é uma regra. É uma regra, né? Mas, enfim, acontece à noite. Né? Pode acontecer que seja de dia, mas mais à noite. Então, assim, geralmente o advogado criminalista tem que estar com o celular sempre aí ligado. O que nos traz também como consequência, como via colateral, diríamos assim, esses prejuízos, né? De ordem psicológica, muitas vezes abrir mão de estar com a família, às vezes os júris têm que passar sábado e domingo estudando, mas esses sacrifícios, a minha pessoa, enfim, traz uma contraprestação afetiva, uma tranquilidade de paz muito grande para mim, né? Porque eu, embora sacrifique horas com a família, enfim, ou outro lazer, né, que me apetece, em detrimento disso, eu sinto que eu consigo entregar o melhor que uma função social pode para a sociedade. E aquele cliente, doutor, que exige resultado ou que quer determinar qual caminho o advogado vai seguir, ele ajuda ou ele atrapalha? É o bicão, né? É o bicão, né? Fala, doutor, você tem que fazer assim. Sabe aquele... Às vezes você vai visitar um cliente, né? Ele já leu todo o Código Penal e aí ele mesmo já tem a dosimetria da pena dele, já tem os presos, né? já tem tipificado o crime. O cara nunca lê um livro, mas daí ele para atrás das celas, não tem TV, não tem celular, via de regra. Consegue um Código Penal. Não tem rádio. Tá na cabeça. O que ele vai fazer é ler. Ou conversar com um cadeieiro velho, que é assim que se fala lá, né? Sim. Um cadeieiro velho, que achando que tem ali o porte do conhecimento jurídico, acaba passando para o mais novato. E o novato para o mais novato, e do novato para o outro novato. Aquele telefone sem fio. Aquele telefone sem fio que acaba se espraiando e se irradiando com muita força na prisão, transformando todos em uma massa de analfabetos jurídicos. Que daí chega o doutor, mas pelo amor de Deus, não funciona assim. Quem te falou? Não, mas o fulano lá, o oráculo daqui de dentro falou. Meu amigo, não funciona desse jeito, né? Mas assim, respondendo tecnicamente, que a gente não pode tremer com o bisturi na mão. Tecnicamente, há uma distinção muito grande entre defesa técnica e autodefesa. Quando essas duas não convergem, a melhor prática diz que você deve renunciar ao caso sob pena de cometer um patrocínio infiel. Então, quando o acusado tem uma ideia, você tem outra, e não há ali chances de harmonizar esses contrapontos, sai do caso. Senão depois ele vai te culpar, vai falar que a culpa é tua, enfim. Falei, doutor, se fosse por aqui, dava certo. Todo aquele transtorno. Agora, eu não costumo, veja, na minha advocacia, isso daí é muito subjetivo, cada um tem uma forma de atuação, mas a minha estratégia eu escuto sempre meus clientes, a família, porque muitas vezes o advogado não foi quem presenciou os fatos, não é ele que conhece o acusado desde sempre. Então, assim, você tem que emprestar os seus ouvidos para as orientações e sugestões da família, do acusado, mas quem decide, quem está com a mão no leme defensivo é você. Então, assim, você escuta, filtra, e aquilo que é importante, aquilo que serve, você utiliza. E não adianta falar, mas eu tenho que usar. Não. Quem decide aqui sou eu, nesse barco defensivo que está caminhando em direção a uma decisão, sou eu que conduzo. Então, se quando começa a haver muita divergência ou pressão para fazer aquilo, isso eu já renuncio.
O melhor remédio, né, doutor, para o psicológico. Assim, é a atuação que eu tenho feito e creio que a maioria dos grandes advogados experientes tenham recomendado. Eu costumo ouvir sempre os mais velhos que pisam há mais tempo nessa terra jurídica, nesse caso, do que eu. Costumo ouvir os mais velhos sempre, mas notadamente na área criminal, profissional, eu sempre escuto os mais velhos, né? Eles têm muito para ensinar. Né? Às vezes uma experiência que você ainda não passou, eles já passaram, né? Uma experiência amarga, quem sabe. Pô, né? Vamos mudar o eixo, uma experiência doce. Eles vão falar e você vai aprender. Né? Você não precisa sofrer aquele castigo, você tem 2 ouvidos para escutar, aprender e necessariamente aplicar na sua atuação. Perfeito, doutor. Qual o maior caso aí que o doutor já atuou e se sente aí, vamos dizer assim, orgulhoso de ter atuado até hoje na carreira do doutor? Cara, cada caso ele tem uma história, né? É como o livro da nossa existência, ele é composto de várias páginas e cada caso que vem para mim vem compondo o meu livro profissional. Então, cada caso para mim é sempre muito importante, eu não desmereço nenhum. Todos os casos eu trato com a mesma responsabilidade, com a mesma disciplina, sabe? São pessoas de carne e osso que tem ali. A gente precisa necessariamente ali entender o drama, a tragédia, perscrutar os autos, buscar entender quem são aquelas pessoas e por que acabou culminando o encontro das duas, de repente, na eclosão do crime, né? Mas um caso emblemático que eu tenha atuado, veja, não que eu tenha atuado, mas foi muito importante para mim, enquanto profissional, estar nos bastidores em um pequeno trecho, um pequeno fragmento do caso Manweiler. Fui convidado pelo professor Bretas, estudei com ele, sentei, e, poxa, estar ali do lado do mestre é um aprendizado, né? Assim, contagia com seu entusiasmo, com seu saber, com seu conhecimento. Então, se nem cheguei a atuar, não ir para lá, não fui para lá, enfim, mas ajudei ele a degravar uma coisa ou outra, a trazer alguns apontamentos. E esse pequeno trecho, assim, foi muito simbólico para mim, porque eu tenho ainda o professor Bretas como meu grande referencial dentro da advocacia, isso desde os bancos acadêmicos, e você conseguir, né, você tá ali sentado ao lado de uma figura que é importante para você dentro do campo intelectual, é muito significativo. Perfeito, doutor. Da minha parte, doutor Paulo, tem mais alguma pergunta? Não, acho que agora, meio que a gente já está meio que encaminhando para o final, doutor. Gostaria que fizesse aí as suas considerações meio finais aí, acho que é isso. Umas alegações finais, cara. Alegações finais, as alegações finais. Né? Cara, assim, eu agradeço demais o convite de vocês, foi um papo muito saudável, muito bacana aqui, tá na frente de 2 personagens, né, que despontam aqui na advocacia são joséense, Dr. Paulo são joséense também, né, diríamos até paranaense, para poder elevar o nível a nível estadual. Agradeço demais o convite, desejo toda a sorte do mundo pro programa, né, pro podcast aí, que tenho certeza que já é e vai ser um sucesso. Não precisa aqui se profetizar, prognosticar, não sou adivinho, embora esteja exercendo agora a arte da adivinhação. Sei que vocês aí têm um grande caminho pela frente. E, enfim, parabenizar pela excelente iniciativa. São José precisa de iniciativas assim, onde nós possamos descobrir talentos, habilidades que vão frutificar e emergir daqui, fazendo com que São José se torne conhecido, né? Porque é uma terra muito frutífera. Eu conheço inúmeras pessoas habilidosas, vocacionadas, que tem muito para dar, tanto para a sociedade quanto para o outro, né? E esse podcast, ele é uma iniciativa que vem a revelar, né, esses tipos de talento, pessoas que sentarão aqui, eu tenho certeza que serão aplaudidas de pé por toda a sociedade são-joséense, é o meu desejo, e agradeço mais uma vez pelo convite. Uma honra tê-lo aqui com nós, Dr. Caio, eu que agradeço você ter aceito o nosso convite, e agradecer a todos que assistiram o nosso podcast e passar para o Dr. Paulo finalizar. Doutor, prazer em conhecê-lo, tive esse prazer de vê-lo atuando no Tribunal do Júri, um grande advogado criminalista. Prazer e muito obrigado por essa vinda, muito obrigado por esse tempo que nos dedicou. Boa noite a todos os ouvintes, e é isso.